Carolina Espírito Santo, eu sou assistente social, eu sou servidora da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, trabalho na Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Eu e os meus colegas aqui da Diretoria de Atenção Primária à Saúde organizamos, então, uma série de encontros para esse mês de agosto, né, com temas referentes à violência contra a mulher. Um mês em que foi promulgada a Lei Maria da Penha, em 2006, que é uma lei que cria mecanismos e estratégias para coibir, né, a violência contra a mulher. É uma temática muito complexa, que requer intervenção multidisciplinar, intersetorial, e é muito importante a gente considerar, especialmente os profissionais que estão inseridos na atenção primária, por ser um local privilegiado, de estar no território, próximo à comunidade, de propiciar, então, por esse aspecto, né, vínculo com os usuários, fica mais fácil de identificar situações, sinais que podem, né, indicar que existe uma situação de violência contra a mulher. Então, nós precisamos nos instrumentalizar em relação a isso para que possa fazer, então, uma intervenção qualificada e resolutiva e os encaminhamentos necessários para os demais órgãos que compõem a rede também de proteção e de cuidado. Pensando nisso, eu fiquei com a incumbência hoje de apresentar, então, os conceitos, definição, os tipos de violência, falar um pouquinho a respeito desses sinais e sintomas, né, que podem indicar essa situação de violência, abordar um pouquinho como fazer a intervenção, né, o que deve se prestar atenção quando da intervenção com essa mulher em situação de violência, uma situação muito delicada, e também os órgãos que compõem a rede, para que a gente possa fazer os encaminhamentos necessários. Feito isso, eu vou dar início, então, à apresentação. Bom, estamos aqui intitulado de violência contra a mulher, conceito, tipos e rede de atendimento. A definição de violência contra a mulher. Eu trago aqui, então, a definição da Organização Mundial da Saúde, que conceitua, então, violência contra a mulher como todo ato baseado no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. Aqui eu trago o conceito preconizado na Lei Maria da Penha, que é um conceito mais amplo de violência contra a mulher, porque quando a gente olha ali o conceito da Organização Mundial de Saúde, refere, então, em violência física, sexual, psicológica, e a Lei Maria da Penha, ela traz outros tipos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha configura, então, para a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, então deixar de fazer também pode ser um ato aí que esteja contribuído por uma violação de direito, para uma violência contra a mulher. Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, e aí o diferencial em relação ao conceito anteriormente apresentado, dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, é bem importante a gente compreender esses conceitos, porque muitas vezes os profissionais, a sociedade de modo geral, acaba acreditando que tem que ter uma relação afetiva e de coabitação para configurar, né, a violência doméstica. Então, eu trago aqui o conceito apresentado na lei. Âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Relações pessoais independem de orientação sexual para que possa ser aplicada, então, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz, então, algumas formas de violência contra a mulher, a saber, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Por violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal desta mulher. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o desenvolvimento ou que vise degradar, controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
quanto mais insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. É uma das violências mais difíceis de serem identificadas, né? Porque não deixa marcas visíveis, por assim dizer. A violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, gravidez, aborto, prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, que limite e anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. E aqui a violência patrimonial e moral. A patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos dessa mulher, dos seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. É importante dizer que, para fins didáticos e aqui apresentando também o que está tipificado na lei, né, cada tipo de violência, esses tipos de violência, eles não se expressam de modo isolado, eles costumam se expressar de modo combinado. Então, muitas vezes, essa mulher é vítima de violência sexual, ela é vítima de violência física também, de violência psicológica, ou de violência patrimonial e de violência física. Então, é importante a gente estar apropriado desses conceitos, né, tanto para identificar essas situações de violência e também para poder refletir com essa mulher que muitas vezes não sabe nem que está vivenciando uma situação de violência, especialmente ali na psicológica, na patrimonial e moral. Mitos e crenças em relação à violência contra a mulher. São muitos os mitos e crenças no imaginário social. Nós, enquanto profissionais de saúde, trazemos, né, para a instituição, representamos o que está posto na sociedade também, e então é bem importante que tenha uma desmistificação em relação a isso, para que a gente possa fazer uma intervenção qualificada, porque se nós temos a crenças, né, ou se nós pautamos a nossa intervenção profissional nesses mitos, não vamos conseguir identificar as situações de violação de direito que, porventura, essa mulher possa estar sofrendo. Então, eu trago algumas delas, né. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Aquela crença de que discussões de conflitos e de violências conjugais têm que ficar no âmbito do privado, enquanto, na verdade, é responsabilidade de todos denunciar situações de violação de direito contra a mulher. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda ou com pouca instrução, isso não é verdade. A violência, ela perpassa as diversas classes sociais, raças, grau de instrução. Muitas vezes o que acontece é que nas famílias, ou as mulheres, né, com uma situação de vulnerabilidade econômica, acabam socorrendo muito as instituições públicas, os serviços públicos de atendimento, e uma maior notificação dos casos de violação de direito, mas eles acontecem também com mulheres com poder aquisitivo mais alto. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha, não tem um tipo específico de mulher que apanha, todas as mulheres elas estão suscetíveis, né, por assim dizer, a sofrer um determinado tipo de violência, a sofrer violência em um determinado período da sua vida, e para isso a gente tem que considerar fatores de risco e de proteção também. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores, certamente, né, é muito importante para o combate e coibir, né, a violência contra a mulher, mas tem outras ações que podem ser realizadas de modo integrado, ações de prevenção, discussão na escola, inclusão nos currículos escolares também. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia, porque acredita-se que tem que ser da delegacia especializada, enquanto, na verdade, ela pode procurar, sim, qualquer delegacia de polícia. É claro que a delegacia especializada está mais capacitada a ofertar esse atendimento, mas qualquer delegacia de polícia deve ter a função também de atender a mulher em situação de violência. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. São muitas as questões que permeiam, né, a mulher que está em situação de violência doméstica e que faz com que, muitas vezes, ela não consiga romper esse ciclo, seja medo das ameaças e agressões
de cumprimento dessas ameaças, né, que esse autor refere, seja medo do julgamento da sociedade, da sua família, seja uma dependência socioeconômica, seja uma dependência afetiva. Então, tem vários aspectos que contribuem para que ela permaneça nessa situação e que tenha dificuldade de romper esse ciclo de violação de direito. A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas, doenças mentais, são muitas as justificativas apresentadas pelos autores de violência. Na verdade, o uso de álcool ele pode potencializar, né, ele constitui também um fator de risco para que essa mulher esteja mais suscetível, vulnerável, né, à ocorrência de violação de direitos, mas ela por si não é o fator que contribui para que esse homem pratique violência. Porque se assim fosse, só os homens que fazem uso abusivo de álcool, de drogas, ou que têm algum tipo de transtorno mental, cometeriam, então, a violência doméstica. Isso não é verdade. Aqui eu apresento o ciclo de violência doméstica, uma imagem aí do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A literatura apresenta essas fases, que é importante que a gente possa compreender também, porque muitas vezes, num primeiro atendimento, a mulher vem para a gente numa determinada fase, e num outro momento, quando a gente agenda um outro atendimento, ela está numa outra fase, né? Então, tem a fase de tensão, a fase da agressão, a fase da lua de mel. Pela fase da tensão, acontece, então, episódios de raiva, insultos, ameaças, e elas vão se acumulando. Até que passa, então, para a fase de agressão, onde tem um descontrole, e essa tensão acumulada acaba explodindo em episódios de violência. E a fase de lua de mel, que o autor da violência, ele se mostra arrependido, promete promover mudanças e essa reconciliação da mulher. Até que depois ela volta para esse ciclo, a fase de tensão, a fase de agressão, e isso contribui para que essa mulher tenha uma expectativa de mudança do seu parceiro e tenha dificuldade de sair desse ciclo de violência doméstica. Como profissionais de saúde, é bem importante que nós estejamos atentos a sinais e sintomas que podem indicar, né? Não quer dizer que está havendo uma situação de violência contra a mulher, mas eles podem indicar, sinalizar para a gente que essa mulher está vivenciando uma situação de violência doméstica. Aí trago aqui as manifestações físicas, sintomas psicológicos, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva. Essa imagem, essa ilustração, ela foi retirada de um material de um curso ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que está com inscrições abertas, que é o Guia para o Manejo de Situações de Violência Doméstica contra a Mulher na APS. E aí, então, ele indica quantas manifestações físicas, manifestações agudas, como inflamações, contusões e hematomas, crônicas, deixando sequelas para a vida toda, como as limitações de movimento motor, traumatismos, instalação de deficiências físicas e etc., sintomas psicológicos, insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, falta de apetite, problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, abuso de álcool e outras drogas, ou mesmo tentativa de suicídio, saúde mental, estresse, ansiedade, depressão, ideação suicida, comportamentos autoprejudiciais, como abuso de álcool e drogas, problemas emocionais e comportamentais das crianças, né? Muitas vezes a gente atende as crianças que pode sinalizar que tem uma situação de violência doméstica acontecendo dentro de suas casas também. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital infantil e atendia, então, fazia o atendimento de crianças em situação de violência. Muitas vezes a gente, durante o atendimento, realizando a escuta, o acolhimento dessa mãe, para entender um pouco dessa história, né, ela trazia, então, sinais que indicavam que ela também estava em situação de violência doméstica. Então, se ela está sofrendo violência, não consegue se proteger, quem dirá também a dificuldade para proteger os seus filhos, né? Então, essas situações com as crianças podem indicar também que tem violência doméstica naquela família. Saúde sexual e reprodutiva, sinais, lesões repetidas ou mal explicadas, dor pélvica, dor durante o ato sexual, demais problemas sexuais, dores crônicas gastrointestinais, cefaleias, infecções urinárias, ISTs de repetição e HIV, gestação não desejada, atraso no início do pré-natal, consultas repetidas sem diagnóstico claro, parceiro intrusivo nas consultas, falta constante à própria consulta e das crianças. Então, atenção à saúde da mulher em situação de violência, né? Como profissionais da saúde, como a gente pode atuar? Como eu referi aqui no início da minha fala,
os profissionais da atenção primária, eles estão em um local privilegiado, uma posição estratégica para identificar, né, situações de risco e possível vítimas de violência intrafamiliar. Isso porque normalmente são os primeiros profissionais a serem informados sobre episódios de violência. Essa mulher acaba buscando atendimento que é mascarado por outros problemas ou sintomas, como os referidos anteriormente, né, no slide que apresenta aquela ilustração, que não se configura isoladamente em elementos para um diagnóstico. Então, a atenção à mulher em situação de violência pelos profissionais de saúde, ela requer, dentre outras ações, que seja realizado um acolhimento, a escuta qualificada, o vínculo para que essa mulher ela sinta a confiança do profissional e que possa referir coisas tão íntimas, né, os detalhes da situação de violação de direito que ela está vivenciando, para que possam ser adotadas as medidas adequadas, do cuidado e o encaminhamento resolutivo. Então, alguns dos aspectos a serem considerados no atendimento à mulher em situação de violência. O acolhimento, né? Essa atitude que possibilite essa mulher se sentir acolhida, que ela possa constituir um vínculo de confiança, então, com um profissional que está atendendo, se sinta mais à vontade para referir a sua história, com os riscos, vulnerabilidades, limites, motivações e possibilidades dela e da rede familiar e social, pensando aí no plano de cuidado, um projeto terapêutico singular também para contribuir para que ela rompa com esse ciclo de violência, fortalecer a autoestima e a autonomia dessa mulher, respeitando seu direito de escolha, sem que ela acredite que irá frustrar nossas expectativas enquanto profissionais e, com isso, comprometer a atenção que dispensamos no atendimento. E aí eu queria relembrar, então, ali o ciclo da violência contra a mulher, né? Então, muitas vezes ela vem com essa queixa, no momento que teve a fase da agressão e depois está na fase da lua de mel e sente vergonha de referir para o profissional de saúde. É bem importante que a gente acolha a mulher e que sinalize que a gente está à disposição, né, para quando ela quiser conversar, e se ela quiser conversar e auxiliar ela para contribuir no rompimento desse ciclo. Para que essas mudanças possam ocorrer, então, é preciso que essa mulher saiba que é sujeito de direitos, quais são os direitos dela, que ela seja orientada em relação aos serviços que compõem a rede, onde ela pode receber o atendimento também. As equipes e unidades de saúde devem trabalhar em rede, articulados, construindo novas redes intersetoriais de atenção a essas mulheres, porque o atendimento à mulher em situação de violência não se faz apenas na política de saúde, envolve a política de assistência social, segurança pública e educação, né, outros atores. Estratégias para o atendimento à mulher em situação de violência. O atendimento a essa mulher deve incluir a compreensão sobre a singularidade da situação apresentada, cada caso é um caso, né? Os profissionais devem estar capacitados, a disponibilidade de tempo dedicado ao diálogo com essa paciente, não dá para fazer uma sucessão de perguntas como se fosse um verdadeiro interrogatório na ânsia de colher dados e contribuir para que essa mulher saia dessa situação de violência. É importante respeitar o tempo dela, respeitar o silêncio que ela apresenta durante a consulta, durante o atendimento também, com o profissional da atenção primária. Garantir, né, a privacidade e o sigilo durante o atendimento, que a coleta de informações sejam realizadas num único momento, evitando a revitimização dessa mulher, que ela tem que repetir essa história várias vezes, os fatos várias vezes para os profissionais que estão ali na unidade básica de saúde. O registro pontuário dos dados obtidos em relação à violência sofrida, o exame físico, os exames complementares, o estabelecimento de referência e contra-referência aos serviços de apoio em conformidade com o fluxo da rede de atenção à mulher em situação de violência pactuado na região. Ali, no que tange aí a contra-referência, referência contra referência, esses fluxos de encaminhamentos, esses formulários, para que a gente tenha atenção sempre de que a gente possa sinalizar dentro do estritamente necessário para que essa mulher ela tenha o segmento do cuidado em saúde ou proteção, né, dependendo para o órgão que é realizado o encaminhamento. Então, vai ser compartilhada a informação só dentro do estritamente necessário. Importante alguns aspectos também a serem observados durante esse atendimento. Não dá a sensação de que tudo vai se resolver facilmente, criando assim falsas esperanças e expectativas dessa mulher. Não criticar a atitude ou ausência de respostas com frase, por que se mantém nessa situação? Se você quisesse mesmo, já teria parado com essa situação. Não desvalorizar a sensação de perigo que é expressa e que é referida por essa mulher no atendimento.
Não recomendar terapia de casal nem mediação familiar, não se propor também a conversar com o autor de violência, se colocando em risco e considerando também que o nosso papel como profissional de saúde é cuidar, orientar essa mulher, fortalecer sua autoestima, para que ela possa, então, escolher de que forma, né, ela vai se organizar, e nós também, junto com a rede, para contribuir no rompimento desse ciclo de violência. Então, não apressar esse processo interno dessa mulher, porque ela pode ter compreendido que está numa situação de violência, ter compreendido quais serviços estão à disposição, mas não está preparada ainda para a ação. Não prescrever fármacos que diminuam a capacidade de reação dessa mulher, não utilizar de uma atitude paternalista e maternalista, né, incentivar sempre o protagonismo dessa mulher, fortalecer ela nesse aspecto, e não impor critérios ou decisões para a realização desse atendimento. Inclui também o atendimento do profissional da saúde, a notificação dos casos de suspeita ou confirmação de violência contra a mulher, ela é compulsória, é obrigação do profissional do estabelecimento de saúde realizar essa notificação. No segundo encontro, que vamos ter agora no mês de agosto, na próxima quarta-feira, a Monique, enfermeira da DIV, vai estar aqui com vocês, então, orientando como proceder a essa notificação, trazendo todas as normativas, né, referentes à notificação dos casos envolvendo a violência contra a mulher. E aqui eu apresento, então, a rede de atenção à mulher em situação de violência. Nós temos, então, a rede intrasetorial, porque o atendimento perpassa em todos os níveis de complexidade da política pública de saúde, mas também a rede intersetorial, como eu referi anteriormente, devido à complexidade que envolve os casos, né? Então, a rede intrasetorial, a violência contra a mulher, ela é considerada um agravo à saúde, que afeta a vida das pessoas, e cabe, então, aos serviços de saúde assegurar um processo de atenção, onde o acesso e escuta ocupe um lugar privilegiado, sustentado pelo olhar atento às singularidades, vulnerabilidades, e fortalecendo o vínculo dos usuários e a equipe de saúde. A mulher em situação de violência, ela deve ser acolhida e atendida, então, como eu já referi, em todos os níveis de complexidade, sendo atribuição e competência de todos os profissionais, e incorporar o conceito de integralidade do cuidado da saúde, com atenção e oferta do cuidado em todos os níveis de complexidade. Aqui eu trago uma ilustração também, daquele material do curso, né, de guia para o manejo de situações de violência contra a mulher na APS, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos aqui, então, nessa ilustração, a rede intrasetorial e a rede intersetorial. E na rede intrasetorial nós temos, então, a atenção primária, as unidades básicas de saúde, as equipes multiprofissionais, estratégia de saúde da família, o consultório na rua, para os casos de mulheres em situação de rua, a média e alta complexidade, né, os serviços que integram esse nível de complexidade, atenção especializada, hospitais, urgência e emergência, UPAs, os centros de testagem e aconselhamento, os CAPs também, e a rede intersetorial, a segurança pública, a assistência social. Aí temos as delegacias de polícia especializada e as delegacias de polícia também, porque tem regiões que não têm delegacia especializada no atendimento à mulher em situação de violência. Nós temos o IML, no âmbito da assistência social, as casas, abrigos, o CRAS, que é um equipamento da proteção social básica da política de assistência social, que trabalha, que está localizado no território, tem como objetivo prevenir situações de violação de direito, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado em Assistência Social, que são equipamentos que ofertam acompanhamento psicossocial de indivíduos e famílias em situação de violação de direito, incluindo, então, mulheres em situação de violência. É importante destacar aqui também essa suma importância dessa articulação entre o SUS e o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, considerando que na política pública de assistência social ela é atendida a família como um todo, não só aquele indivíduo que está em situação de violação de direito. No caso em tela aqui que estamos discutindo nesse encontro hoje, é a mulher em situação de violência, mas todos os membros daquela família, considerando que quando tem uma mulher em situação de violência, acaba impactando os demais membros do grupo familiar também. E as crianças também podem estar em risco, seja presenciando ou seja sofrendo também essas violações de direito, de violência física, violência psicológica.
Temos as ouvidorias, então, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Disque 100, o Ligue 180, né, que são os canais de denúncias, o Juizado Especial de Violência Doméstica, as promotorias especializadas e a Defensoria Pública. Então, é bem importante que nós, profissionais que estamos na atenção primária, que a gente consiga mapear essa rede de serviços que tem no nosso território e fora dela também, porque nem todos os municípios contam com todos esses serviços, né, dessas diversas políticas públicas, para que a gente possa saber para que órgão a gente pode encaminhar essa mulher, que serviços podem ser ofertados para o atendimento e contribuir, então, para o rompimento desse ciclo de violência doméstica. Não basta a gente conhecer, mapear a rede de serviços que tem no nosso território se a gente não tem uma compreensão de como se dá esses fluxos, esses encaminhamentos, né? Então, sugere-se a elaboração de um documento pactuando com esses serviços intersetoriais, né, o fluxo de acesso para o atendimento dessa mulher em situação de violência, a divulgação desses fluxos na unidade básica de saúde e para a comunidade em geral também, para que saiba onde procurar esses serviços, quais são esses serviços, onde estão localizados, horário de atendimento, a elaboração de formulário de referência contra referência com informações suficientes para possibilitar a continuidade no processo de atenção e a não revitimização. Importante também que esse fluxo ele seja revisto de tempos em tempos, que tenham reuniões, né, entre esses serviços e os profissionais que compõem essa rede de atendimento para que esse documento não se torne obsoleto e que fique esquecido numa gaveta também, né? Então, é importante que a gente tenha um olhar para a atualização desses documentos, esses fluxos de encaminhamento também. Bom, seria isso as informações que eu teria a trazer, inicialmente no encontro de hoje. Eu me coloco desde já à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. A Bianca aqui comentou que chegou atrasada e não conseguiu pegar desde o início, mas sem dúvidas, um assunto de extrema importância. Imagino que as pactuações são muito em âmbito municipal, intersetoriais, acho que ela quis dizer, né? Ana, se você quiser comentar, enfim, complementar essa questão, né, sobre as pactuações, fique à vontade, tá? Como eu referi, Bianca, né? Os serviços eles estão postos no território, então é importante que tenha um mapeamento dos serviços que compõem a rede, né? Para que possam ser estabelecidos fluxos de atendimento, de encaminhamentos. Nem todos os municípios eles contam com todos os serviços de saúde. Tem município que não tem CAPS, né? Tem município que não tem hospital, tem município que não tem CREAS, tem CRAS. Então, sim, essas pactuações são muito no âmbito municipal. E é importante isso porque aqui em Santa Catarina a gente lida com uma realidade de municípios pequenos, né? São muitos municípios pequenos, aí manter essa estrutura para muitos municípios toda essa estrutura, né? Todas as ferramentas, enfim, todos os instrumentos que existem previstos no serviço público, às vezes é um desafio muito grande. Essas pactuações municipais, intermunicipais, regionais, enfim, são bastante importantes, interessantes, né? O importante é que todo mundo esteja assistido, né? Os serviços estejam disponíveis para toda a população. Ana, se você quiser complementar, reforçar mais alguma coisa que você tenha dito, se lembrou de mais alguma coisa que eu estava falando aqui para você reforçar. No mais, você pode também ou fazer um fechamento, encerramento da atividade, tá? Fica aí a palavra para você. Eu quero agradecer a oportunidade e reiterar a importância do trabalho em rede. Não se atende violência só em uma política pública, só no âmbito, né, da política pública de saúde. Então, da importância, muitas vezes a gente fica não tem um contato com os outros serviços que compõem a rede, com as outras políticas públicas, né? Sabe, os encaminhamentos dentro da nossa própria política pública. Então, dá a importância de se apropriar dos outros serviços que são ofertados pelas outras políticas públicas para contribuir no rompimento da situação de violência. Envolve a segurança, a assistência social, e não só o cuidado em saúde. Então, é isso, eu sigo à disposição. Caso surja alguma dúvida, né, também podem encaminhar para a gente por e-mail, acesse o daps@gmail.com.
E o nosso telefone de contato também, o DDD 48 3664 7271. Obrigada, e fica o convite para a participação nos próximos encontros também, nas próximas quartas-feiras. Obrigada.